Bom, bem simples agora em Python aqui, como você classificar na lista que você tem quais são os números ímpares e quais são os números pares. Como fazer isso? Bom, na prática, o que é interessante, motivação aí para essa introdução é o começo de machine learning, isso em Python, o começo do começo do começo, os primeiros passos, bem interessante trabalhar com lista de números, esmagar número, esse tipo de coisa. Bom, primeiro de tudo tem que ter uma lista, né? Se eu estou falando de lista, tem que ter uma lista. Bom, essa lista eu vou chamar de lista Python. E agora, para essa lista Python, eu vou atribuir alguns valores a ela. Bom, independentemente, posso ter qualquer valor que eu quiser aqui. Eu posso ter, não só numa sequência, mas eu posso ter meio números distantes, por exemplo. E isso é bem bacana. Nós, como seres humanos, sabemos muito bem o que é um número par, o que é um número ímpar, geralmente assim. Às vezes você não sabe, mas não tem problema. Porém, a gente vê aqui no final, ó, no final desses números grandes, se no caso é um zero, um 4, um 6, um 8, a gente sabe já que ele é par, e caso contrário é ímpar e acabou. E para o computador entender isso, você tem que explicar para ele o que é. E, bom, agora tem essa lista, a lista Python. Se eu printar minha lista aqui agora, eu consigo saber, no caso, se ela está funcionando ou não, mas claro que ela está funcionando, não tem nenhum segredo, a lista é essa, e se eu printar ela, a lista vai aparecer. Bom, como que eu faço agora para entender isso? Bom, eu vou entrar com o comando for aqui, for number, e esses numbers são os numbers que estão dentro dessa lista. E para eu falar que eles estão dentro dessa lista, eu vou for number in lista Python do jeito que eu escrevi ali, para ele reconhecer. Então, para os números da lista Python, eu vou ter uma certa atribuição. Fala if se o number, lá dentro no caso, vou entrar com um sinal aqui, bem curioso, bem interessante, que é o porcento. O porcento ele tem uma aplicação bem bacana, mas primeiro eu vou escrever essa linha aqui e tentar explicar ela o máximo possível. Bom, eu aprendi na faculdade de um jeito bacana e para mim fixou bem. O porcento geralmente ele é o resto da divisão. No caso, se o resto da divisão é algo par, se o resto da divisão é algo ímpar, se eu der porcento aqui entre, por exemplo, aqui, ó, se eu tiver 4%, 2, eu sei que o resto da divisão vai ser 2, é uma ideia meio estranha de início, mas dá para fazer sentido quando acabar esse código aqui. Até explicar por quê. Bom, se o meu resto da divisão, no caso, por 2 ele é igual a zero, condição satisfeita, print para mim computador, que o number, lá dentro da lista no caso, ele é par. Bom, número par, e agora, se não, né? E que nem eu falei, o ser humano ele entende de um jeito. Para o ser humano, se um número não é par, ele é ímpar e acabou. E o computador ele pode entender do mesmo jeito que a gente pensa. Então eu posso falar que number, caso não satisfeita a condição de par, é ímpar. Beleza, ó, bem interessante. Agora eu só preciso mostrar esse resultado no caso, que ele vai me falar já o que é par. Então esse é o resultado. Beleza. Então, para condição de par, qualquer aula que você ver, qualquer lugar que você for buscar, você vai ver isso daqui, essa estrutura, isso é meio que é como se fosse uma fórmula. Você vai perguntar aqui, como que eu calculo a massa se eu tenho força e aceleração? Ah, força igual a massa vezes aceleração é basicamente a mesma coisa. Isso daqui é, é algo que você sempre vai ver quando você vai querer ver um número se ele é par ou não. E number, no caso number que é os números aqui, o if é se, a condição dentro dessa lista. No caso do resto da divisão ser zero aqui em relação a esse 2 aqui, isso dá a característica de par. Se não, ímpar. Se eu der run aqui no caso, ó, eu estava testando aqui em cima, mas aqui ó,
esse é o resultado. Ele fala é ímpar, tá certo, isso aqui é ímpar, é par, é ímpar, é par, é ímpar, é ímpar, é par. Então você tem que ensinar para o computador como que ele vai ler as coisas. Isso é bem interessante. Basicamente é assim que você faz para mostrar para o computador como que ele vai ler a lista e basicamente essa é a ideia. E muito obrigado aí.